Olá, eu sou a Beth, apaixonada por queijos. Hoje vim aqui para compartilhar um pouquinho de dicas de conservação sobre essas iguarias maravilhosas que o queijo ele sempre agrada e impressiona muito. A maioria dos brasileiros consome muito queijo, gosta muito e eu vou dar algumas dicas para que vocês mantenham ele por mais tempo com textura e sabor igual quando vocês compraram. Vamos começar? Vamos falar sobre os queijos frescos, ricota, cottage, mussarela de búfala, queijo Minas Frescal, esses queijos mais fresquinhos. Esses queijos, por eles serem queijos mais frescos, eles possuem uma umidade maior, então é comum que ao decorrer da armazenagem eles vão desprendendo um líquido mais esbranquiçado, que é o soro, é parte da composição do leite. O ideal é que, se você retirar da embalagem original, você coloque num recipiente bem fechado e mantenha em geladeira, para que ele perca a menor quantidade de líquido possível. O importante é que esse tipo de queijo você consuma em até 5 dias. Esse soro que ele vai desprender ao longo do processo de armazenagem, não tem problema, você pode escorrer ele, tirar ele do recipiente e consumir o queijo normalmente. É parte da composição dele, não tem nada de anormal nesse processo. Vamos falar um pouquinho dos queijos amarelos. Esses queijos que têm uma consistência um pouquinho mais firme, mais macia, mais cremosa, que comumente a gente compra eles fatiados porque é mais fácil, como queijo mussarela, queijo prato, queijo gouda. Então esses queijos eles já têm uma estrutura um pouquinho mais firme, mais macia, mas eles devem ser mantidos sim na geladeira em recipientes fechados ou envoltos em papel seda ou ainda em papel alumínio ou filme plástico, mas o ideal é que ele seja mantido em refrigeração e seja consumido em até no máximo um mês. Um outro detalhe sobre esse tipo de queijo é que você pode armazenar ele na parte onde ficam os legumes, porque ali é um ambiente mais frio e mais úmido, então acaba que ele continua maturando, ele continua ganhando textura e sabor ao longo desse período. Uma dica: há fabricantes que recomendam menos de um mês depois de aberto. Aí é bom sempre dar uma olhadinha lá no rótulo da empresa e verificar em até quantos dias é o ideal para você consumir. Vamos falar agora um pouquinho sobre os queijos de mofo branco e os queijos de mofo azul. Não encontrei queijo de mofo branco aqui na minha cidade, mas a gente comumente encontra queijo brie e camembert, que são aqueles que tem uma crostinha branca com um mofinho branco que a gente acaba colocando eles para assar com massa folhada, servir com mel e outras especiarias e que fica maravilhoso. O método de conservação é muito parecido desse, que é um queijo de mofo azul, que é o gorgonzola, que também eles devem ser mantidos sob refrigeração. Porém, o queijo de mofo branco é o ideal que você mantenha na embalagem que ele vem, ou então coloque em papel alumínio. E se por acaso aquela crosta, aquele mofo branco passar por todo o queijo, não se preocupa, é normal. Isso é uma tecnologia empregada para que ele desenvolva, uma cultura microbiana que é adicionada para que ele desenvolva essa textura e sabor muito peculiar, porque ele fica com uma crostinha por fora e dentro ele fica muito cremoso, saboroso. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês, o queijo gorgonzola, então é muito parecida, ele já tem essa característica, especial. E a armazenagem dele é ideal sempre em refrigeração, sempre envolto em filme de alumínio e mantido em geladeira. Alguns fabricantes podem recomendar outras formas de armazenagem, mas você armazenando dessa maneira, você sempre vai ter um queijo maravilhoso para consumir. E agora vamos falar dos meus preferidos, os queijos duros, como parmesão, grana e afins, que são esse tipo de queijo mais maturado, com esses grânulos, com sabor peculiar, que ele possui maturação no mínimo de 6 meses, então ele é um queijo que possui menos umidade, em sua composição. E esse ele pode ser mantido armazenado fora da geladeira, dependendo da região que se mora. Em regiões muito quentes, é recomendado mantê-lo em geladeira. Esse queijo ele pode ficar fora de refrigeração em ambientes até 25 graus. Porém, há uma possibilidade de desenvolvimento de mofo por ele ficar em temperatura ambiente. Então, o ideal é que você coloque um papel toalha, passe um filme plástico ou coloque num recipiente e mantenha na geladeira, numa das posições onde ele fique menos gelado. Uma dica bacana, que se vocês conhecem esse açúcar,
Se vocês colocarem um torrãozinho desse açúcar junto do recipiente, o queijo não vai mofar e vai ficar mais adocicado no final da maturação dele. E não esquecendo dos queijos fundidos, o famoso requeijão, ou ainda tem os queijos processados, que os queijos processados, alguns deles podem ficar em temperatura ambiente, até se pode levar na mochila como lanche, mas alguns fundidos como requeijão, eles precisam ficar armazenados em geladeira. Se for algum desses processados que podem ficar em temperatura ambiente, o ideal é que seja mantido na embalagem original, sem fatiar ou sem fracionar. Se você fizer isso, é recomendado que você mantenha armazenado em geladeira para que o teu produto fique saboroso até o final do shelf life dele. E algumas pessoas me questionam às vezes se o queijo pode ser congelado. Então, pode, mas não é recomendado, porque o queijo ele possui água em sua composição, né? O leite tem água em sua composição. Quando a gente congela ele, a gente acaba que cessa todo o processo de maturação. O queijo para de ganhar sabor, porque ele ao longo do processo ocorrem reações enzimáticas que vai alterando o sabor, deixando ele mais característico. Se você congelar, você para esse processo de maturação. E o que acontece com os microcristais de água que tem nele? Ele vai cristalizar, o queijo vai ficar mais quebradiço e vai ficar com a textura e o sabor que o sabor que você, quando você comprou, ele não desenvolve mais ao longo do período. Caso você opte por fazer isso, o ideal é que você faça com queijos mais duros, como parmesão, grana, porque eles já possuem menos água. Então o processo, a cristalização, ela vai acontecer, mas ele vai ficar com uma textura mais quebradiça no final. Depois, se você quiser reaproveitar, né, utilizar ele, o ideal é que você faça esse descongelamento na geladeira. Você tira do freezer, coloca na geladeira, deixa até ele chegar na temperatura da geladeira e depois você retira e utiliza. O ideal é que nesses casos você utilize para preparar pratos que utilizem o queijo na composição, porque aí o queijo com esse processo ele vai acabar intensificando o sabor dele quando incorporado em outros processos, em outro alimento, após o descongelamento. Espero que você tenha gostado das dicas e eu vou deixar aqui na sequência uma tábua que eu vou montar de queijos bem simplesinha, bem bacana, para que você possa fazer agora, já que é dezembro, que está vindo o Natal, uma tábua só com queijos bem bacana para você fazer em casa, se divertir, curtir com a família e saborear essa iguaria maravilhosa.